Boa noite. Olá, boa noite. A Argentina tem um novo presidente, é o economista ultraliberal Javier Milei, de 53 anos. O candidato governista, Sérgio Massa, reconheceu a derrota agora há pouco. A gente fala ao vivo agora com o correspondente Rafael Sibila, que está lá em Buenos Aires. Rafael, boa noite. Como foi a reação aí em Buenos Aires a esse resultado? Oi, Maju. Oi, Poliana. Muito boa noite a todos. Eu estou aqui no centro de Buenos Aires, bem em frente ao comitê de campanha do candidato eleito, Javier Milei. Como vocês podem ouvir, há bastante festa aqui, muita gente chegando, muitas bandeiras da Argentina e muitas bandeiras amarelas, que são as bandeiras do partido do Javier Milei. Javier Milei foi eleito presidente com 55% dos votos, quase 56% dos votos. O candidato Sérgio Massa, como vocês disseram, já reconheceu a derrota. Foi o Massa quem anunciou que Javier Milei tinha sido eleito presidente da Argentina, porque a Câmara Nacional Eleitoral ia divulgar os votos a parcial a partir das 9 horas da noite, mas por volta de 8, 10 da noite, Sérgio Massa fez seu discurso reconhecendo a vitória de Javier Milei, disse que já entrou em contato com o candidato eleito e que a transição do governo deve começar amanhã. Massa também anunciou a sua retirada da vida política na Argentina e disse que a vitória de Javier Milei é a prova de que a Argentina tem um sistema democrático, transparente e sólido. Javier Milei cresceu muito nesse segundo turno. No primeiro turno, o Massa havia vencido com 36,7% dos votos e agora subiu para 44% dos votos, enquanto Javier Milei subiu quase 26 pontos percentuais, de 30% para 56%. Contou muito aí o apoio do ex-presidente Maurício Macri e da candidata derrotada no primeiro turno, Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, mas que tinha somado quase 24% dos votos. A gente pode ver aqui no centro de Buenos Aires, em frente ao comitê de campanha do Milei, que há muitos jovens aqui. Os jovens fizeram grande parte da base eleitoral de Javier Milei, que deve fazer um discurso daqui a pouquinho. Javier Milei é um novato na política, ele ficou famoso aqui na Argentina por participar de programas de TV e aos 53 anos, então, o economista é eleito presidente da Argentina, vai assumir no dia 10 de dezembro e durante a campanha ele acumulou algumas polêmicas, como a gente vai ver. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministério da Saúde, afuera! Ao longo da campanha, Javier Milei colecionou propostas, no mínimo polêmicas, como eliminar ao menos metade dos atuais 18 ministérios. Ministério de Obras Públicas, afuera! Mas é a proposta de, nas palavras dele, dinamitar o Banco Central que está entre as mais exóticas. Em rigor, é a eliminação do Banco Central. Além da promessa de trocar o peso argentino pelo dólar, uma solução que não deu certo nos anos 1990. Com cabelos despenteados e declarações controversas, parecia que o candidato de 53 anos não seria levado a sério. De azarão, o economista ultraliberal virou líder das pesquisas e desbancou adversários das forças políticas tradicionais da Argentina. Se comparava a um leão. Eu sou o leão! E usou seu instinto publicitário para devorar os adversários. Ainda em agosto, depois de liderar as eleições primárias, disse que iria dar um fim à classe política parasitária e ladra. O objetivo de terminar com o kirchnerismo. Mesmo assim, ganhou apoio da candidata de centro-direita, Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Milei se declara admirador de Donald Trump, a favor do porte de armas e contra o aborto, que é permitido na Argentina. Já disse que quer legalizar a venda de órgãos. Em uma campanha agressiva, prometeu cortar drasticamente os gastos públicos. Chegou a levar motosserras para comícios para simbolizar isso. Em 2020, Milei, que se identifica como católico, chegou a dizer que o Papa, que é argentino, é um representante do maligno na Terra e até hoje não quis se desculpar publicamente por isso. Nos últimos dias de campanha, disse que desistiu da proposta de privatizar a saúde e a educação e falou em compromisso com a democracia. Esse é nosso compromisso com a democracia. Seus aliados dizem que Milei é autêntico, seus adversários que ele não é adequado para o cargo. A vice-presidente eleita também não escapou de polêmicas. Victoria Villarruel provocou indignação ao declarar que a Argentina só sairá da crise com uma tirania. Também disse ser contra a política de memória e de direitos humanos que levou ao banco dos réus militares da ditadura.
A dupla conquistou os votos, inclusive dos mais jovens e da parcela da população desiludida, com o aumento da pobreza e da inflação. O adversário, Sérgio Massa, é ministro da Economia desde o ano passado. Muitos o culpam pela crise profunda. O cenário que se agravou nos últimos 2 governos é de um país com inflação de 140% em 12 meses, dívida com o FMI e poucos dólares nas reservas internacionais. A pobreza atinge 40% da população. E no fim de outubro, o país enfrentou uma crise de desabastecimento de combustível. Segundo analistas, a Argentina está à beira do colapso. Para muitos argentinos, foi a escolha do menos pior. Um é cínico e mentiroso e o outro é louco. Néstor, taxista há 30 anos, considera o Massa um cínico e mentiroso e o Milei um louco. Mas disse que votou em Milei porque não queria mais do mesmo. Dizem que ele é bom como economista. Comecemos por aí. Tem que haver uma mudança. Tem que haver um cambio. O analista político Carlos Fara diz que, no geral, o público de Milei não é ideológico. É um público pragmático que viu no Milei uma perspectiva diferente frente ao fracasso do status quo, disse ele. Até 3 anos atrás, Milei era desconhecido da maioria dos eleitores. Foi goleiro das categorias de base do clube Chacarita e cantou em uma banda de rock. Passou a maior parte da carreira trabalhando como economista. Entrou na política como uma celebridade nas redes sociais. Conseguiu fama como convidado de programas de televisão. Em julho de 2021, fundou seu partido, A Liberdade Avança, e se elegeu deputado federal por Buenos Aires. A relação com o Brasil também foi tema da campanha. Nos vamos alinhar com comunistas. Milei disse que não faria negócios com comunistas e incluiu Brasil e China nessa categoria. São os maiores parceiros comerciais da Argentina. Ele também disse que quer acabar com o Mercosul. No domingo passado, no último debate, o adversário questionou sobre isso. Vas a manter relações ou não? Milei disse: qual é o problema se eu falo ou deixo de falar com Lula? Así que, ¿qué problema hay si yo hablo o no dejo de hablar con Lula? Carlos explica que Milei se aproveitou da crise e está absolutamente obcecado com o tema econômico, mas que dificilmente vai conseguir cumprir as promessas de fechar o Banco Central e dolarizar a economia. Essas medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso e esse vai ser, provavelmente, o presidente com menos apoio no parlamento em 40 anos. Isso exige certas habilidades políticas para um personagem que nunca fez política. A eleição de Javier Milei indica que a maioria dos argentinos preferiu testar na prática as ideias dele. O presidente Lula falou sobre a eleição argentina numa rede social. Ele não citou o nome do novo presidente e elogiou as instituições argentinas e a democracia. Lula escreveu, abre aspas, a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos. Fecha aspas.